Eu quero falar hoje sobre a igreja de Éfeso, tá? Eu não vou ler todo o texto de Apocalipse no capítulo 2 e vai até o versículo 7, para a gente poder tentar resumir aqui o mais rápido possível, tá? Mas eu quero destacar aqui alguns pontos mais importantes, que está no versículo 2, que diz que essa igreja, ela colocava à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e eles achavam eles mentirosos. Versículo 3, que fala que eles estavam sempre trabalhando, né, pelo nome do Senhor Jesus e não se cansavam. O versículo 6, que fala que eles aborreciam as obras dos nicolaítas. Tá? As obras dos nicolaítas têm a ver com luxúria, né, com poligamia, com transgressões sexuais. Tá? Então você vê aqui que era uma igreja que provava os apóstolos, era uma igreja que trabalhava incansavelmente para que o nome do Senhor fosse propagado, e era uma igreja que aborrecia a luxúria, né, que aborrecia as obras da carne. Muito bem, você olhar para uma igreja assim, é uma igreja que você observa que tem uma certa coerência, um certo equilíbrio. Mas Jesus, quando olha para ela, fala, olha, tudo isso que vocês estão fazendo, eu aprovo. Mas tem uma coisa que vocês estão deixando de fazer. E é essa que eu reprovo, que vocês perderam o primeiro amor. O que adianta uma pessoa que reprova as obras da luxúria, do pecado, da sexualidade, uma igreja que prova se realmente alguém é apóstolo ou não, tá? E uma igreja que incansavelmente trabalha em prol do nome do Senhor, mas perdeu aquilo que é o mais importante, que é a sua essência, que era o primeiro amor. Se você for ler lá em Atos do capítulo 19, você vai observar que até os demônios, eles discerniam quem eram aquelas pessoas que eram apóstolos ou não eram apóstolos. Você vê naquela passagem que fala que algumas pessoas foram tentar expulsar em nome de Jesus, a qual Paulo pregava. E os demônios desceram o sarrapo neles ali. Certo? E você vê que eles ficavam pregando em nome do Senhor incansavelmente nas sinagogas, né? Disputando a palavra por um espaço de 2 anos. Então era uma igreja, tá, que estava ali se formando em Atos no capítulo 19, que tinha todas essas qualidades. Você vê no início do capítulo 19 as pessoas se arrependendo. Você vê aqui em Atos no capítulo 19, tá, olha o que aconteceu, versículo 17, Atos 19. E foi isto notório a todos os que habitam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos do que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos do que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. 50.000 peças de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. E depois que Judas devolveu a moeda, os camaradas lá pegaram a moeda e compraram um campo. Compraram um campo lá, uma fazenda, vamos dizer, não, uma fazenda, mas um campo, com 30 moedas. Agora você imagina 50.000 moedas de prata. Quanto dinheiro as pessoas estavam jogando fora, queimando seus livros em nome do Senhor Jesus. E assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E você vê as pessoas confessando os seus pecados publicamente. Então uma igreja que havia milagres extraordinários ali. Agora o que eu entendo, irmãos, olha só o que ele fala aqui, ó. É uma igreja que tem provas, que prova os apóstolos. É uma igreja que trabalha pelo nome do Senhor Jesus e não se cansa.
e é uma igreja que rejeita as obras dos nicolaítas. Contudo, eles perderam o primeiro amor. E aí ele fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, pratica as primeiras obras. O que está faltando aqui que tem lá em Atos 19? Atos 19 você vê as pessoas trabalhando em nome do Senhor, você vê as pessoas com temor do Senhor, então eles não praticavam as obras dos nicolaítas. Você vê ali pessoas que estão provando, né, conseguindo discernir quem é apóstolo e quem não é apóstolo, e você vê eles trabalhando incansavelmente em nome do Senhor. Mas o que você não vê aqui são aqueles milagres extraordinários, pessoas se arrependendo profundamente dos seus pecados e confessando publicamente seus pecados. Isso você não vê aqui em Apocalipse, no capítulo 2. Então, ele fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-se e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependeres. E se você for ver em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 20, diz que o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ou seja, 7 castiçais são as 7 igrejas. E ele é o que caminha no meio das 7 igrejas. Ou seja, ele tinha comunhão com essas 7 igrejas. E ele fala: eu vou tirar a sua parte desse castiçal. Eu vou deixar de ter comunhão com você. Porque eles perderam aquilo que era o mais importante, que era o primeiro amor. Porque, irmão, Jesus, quando ele faz um milagre, Jesus, quando ele opera alguma maravilha, Jesus, quando ele ressuscitava os mortos, ou dava vista aos cegos, a primícia é amor. Ele sentia uma íntima compaixão tão grande por aquelas pessoas que esse amor gerava cura. O amor gera cura. E eles perderam o amor, deixaram de ser uma igreja que praticava as primeiras obras, deixava de ser uma igreja que era poderosa em amor, e isso resultava em cura, e passou a ser uma igreja mais teológica. Passou a ser uma igreja mais sistemática. Isso pode, isso não pode, eu rejeito isso, eu rejeito aquilo. Uma igreja voltada muito mais para a teologia do que para o amor. Perdeu o equilíbrio. Deus não rejeita o fato deles provarem os apóstolos, deles incansavelmente trabalhar em nome do Senhor Jesus e rejeitar as obras dos nicolaítas. Isso é bom, Deus não rejeita isso. O que Deus está rejeitando é que eles fazem isso, mas deixam de amar. Eles perderam o amor de Deus, eles perderam o primeiro amor. E por consequência disso, eles também acabam deixando de fazer aqueles milagres extraordinários que estavam em Atos capítulo 19, fazendo com que as pessoas se arrependessem e criassem temor naquele lugar. Então, irmãos, essa palavra é para nós. Ele quer que nós nos arrependemos. Porque se o mundo está do jeito que está hoje, é por causa da igreja que não está cumprindo o seu papel de companhia de Jesus, discípulos de Jesus. Sermos semelhantes a Jesus. Nós devemos de praticar as primeiras obras. Jesus, quando operava um milagre, ele falava: é necessário que eu faça as mesmas obras que o meu Pai faz. Essas obras que eu faço não sei, mas é o Pai que faz. Ou seja, obras está ligado aqui à cura das pessoas. Só que a cura não é simplesmente pela cura, é cura resultado do amor. Essas são as obras. E Jesus falou que nós iríamos fazer obras maiores do que ele fez. Então, essa palavra é para nós. Não adianta sermos uma igreja poderosa em teologia, que guarda a palavra e que Jesus aprova isso. Se nós esquecermos de amar o próximo como a nós mesmos, perder o amor de Deus é perder o seu lugar e é retirar o castiçal. Então nós não queremos que Deus retire de nós o nosso lugar. Muito pelo contrário, queremos retificar, né? Queremos confirmar a nossa posição, a fim de que nós venhamos a participar da árvore da vida que está no meio do paraíso. Amém, irmãos? Fique com essa palavra em nome de Jesus.